2022 um novo tempo, todos os domingos culto ao Senhor. Avivamento Bíblico Fazenda Rio Grande. Rua Rio da Várzea 248, esquina com Rio Passaúna, Fazenda Rio Grande, Paraná. Todas as segundas e sextas das 17 horas às 17h45. Estamos na Rádio Fazenda FM 87,9 no espaço do programa Nova Vida. Deus é uma bênção. A família é uma bênção. Pai, nessa noite nós queremos abençoar a vida da sua filha, Pai. Eis aqui a tua serva, Deus, como um canal para nos abençoar, para abençoar a tua igreja. E essa palavra, Pai, que está no coração dela, não vem dela, mas do Senhor, porque a palavra é sua, Pai. E como o corpo de Cristo, nós queremos receber aquilo que vem do Senhor para nós, Pai. Que o Senhor traga a ela um espírito de ousadia, um espírito, Senhor, de coragem, um espírito de verdadeiramente, Senhor, derramar essa palavra que cura, que liberta, que traz restauração, Pai, a cada um de nós. E que a tua igreja, Senhor, esteja com os ouvidos abertos, com o coração aberto, com a mente aberta. Nós repreendemos todo e qualquer atrapalho de Satanás, dos seus demônios, qualquer preocupação. Em nome de Jesus, nós repreendemos nesse momento e declaramos, Deus, o teu Espírito livre para trabalhar através da vida da Cê e em cada coração aqui, Pai. O seu Espírito Santo é livre, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Que alegria estar na casa do Pai, né? É sempre um desafio muito grande subir aqui, mas eu tenho dito muito, eu não posso, mas eu quero fazer a tua vontade, Jesus. E então o Espírito Santo realmente é o que nos capacita, porque nós não somos capazes, amém? Então, que a gente sempre dependa do Senhor. A palavra que o Senhor me trouxe nesses dias, os pastores já haviam me colocado na escala para trazer a palavra, e eu estava bela e formosa, porque o Senhor já havia me dado 2 palavras, e eu estava com tudo anotadinho lá nos meus caderninhos, que eu vou anotando. Fiquei tranquila, assim, né? Eu sou um pouquinho ansiosa, mas já fiquei um pouco mais tranquila, porque já tinha 2 vertentes. Mas aí, semana passada, e eu orando, Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer falar? É isso mesmo? Me confirma, porque eu estou em 2 aqui, não sei. Semana passada, o Senhor me trouxe algo diferente. E aí eu falei, ai, Deus, tá bom, vamos lá, né? O que o Senhor quer falar com a tua igreja? Falar comigo, falar com todos nós. Me capacita, me prepara e vamos lá. Então, a palavra que eu trouxe nessa noite, que veio primeiro do trono do Pai, é a verdade que liberta. Verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro. É a ausência da mentira. Verdade é também a afirmação do que é correto, do que é seguramente certo e está dentro da realidade apresentada. E aí, como a gente tem um pastor mestre, assim, né, que gosta de ensinar umas coisas para a gente, né, vai aprendendo também, vai buscando também. Aí eu fui buscar lá em grego. Aletheia, que significa o não oculto, não escondido, não dissimulado. O verdadeiro é o que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito. A verdade é a manifestação daquilo que é ou existe tal como é. Amém? Essa é apenas a introdução. Agora nós vamos para o texto. João 8, 31 e 32. Abram suas Bíblias, por favor. Vamos acompanhar lá, tudo juntinho, né? Aleluia. Então, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
É um texto bem conhecido, que a gente fala bastante, que a gente ouve muito, né? Mas vamos tentar nos aprofundar um pouquinho nesse texto. Então, aqui Jesus está falando para quem havia crido nele, né? Que ele falou aqui, ó, os judeus que haviam crido nele, certo? Então, se você está aqui nessa noite, se você crê em Jesus, então ele está falando comigo e com você, amém? E a verdade para nós que somos cristãos é Jesus, certo? Em João, se você quiser abrir, né, mas não é necessário, senão você só anota aí. João 14:6, Jesus mesmo diz assim: declara que ele é o caminho, a verdade e a vida. A Osana até falou isso aqui na quinta-feira no culto de mulheres, né? Que Jesus trouxe esse versículo para ela. Agora vamos lá para João 19:30. Eu vou ler, deixa eu ver aqui, João 19:30. Só um pouquinho. Diz assim, ó. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Amém? Jesus veio à terra como homem, cumpriu seu ministério e disse: está consumado. E aí, o que significa esse está consumado? O que ele quis dizer aqui? Aqui ele declarou que o sofrimento dele havia acabado. E que todo o trabalho que seu pai havia lhe dado a fazer estava feito. Amém? Então, quando ele se entregou lá, ele disse: está consumado, está tudo pronto, eu fiz aquilo que o Senhor me mandou fazer. E aí a gente se questiona, qual era o trabalho de Jesus? O que ele veio fazer na terra? Vocês podem citar algumas coisas aí? O que Jesus veio fazer aqui na terra, quando ele desceu, deixou sua glória e veio? Ensinar, o que mais? Salvar, curar. O que mais que Jesus veio fazer aqui? O que mais? Salvar os pecadores, né? Quantas coisas Jesus veio fazer, né? Então, agora vamos lá para Lucas 4, 18 e 19. Porque a palavra, ela se confirma na palavra, né? Eu vou ler o 18, tá? E o 19. Não sei se na sua versão está igual à minha, mas eu vou ler aqui na minha. Todos acharam? Amém? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Aleluia! Então, Jesus veio evangelizar, Jesus veio curar, Jesus veio salvar. E Jesus veio libertar, certo? Amém? E hoje nós vamos focar um pouquinho na palavra que liberta, ou na verdade que liberta, amém? E aí eu fui buscar o que significa libertar. Tornar livre, dar liberdade, libertar presos. Biblicamente falando, significa ação ou efeito de colocar alguém em liberdade. Amém? Aleluia. Lá em Romanos 6,18, não precisa vocês abrirem,
diz assim, ó: e libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Em João 8:36, diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, todos esses versículos são muito conhecidos, principalmente por nós que caminhamos com Cristo. Sim ou não? Todos já ouviram falar deles, né? Uma vez na vida, pelo menos. Mas agora eu quero fazer assim um questionamento para nós. Por tudo que a gente leu aqui, por tudo que a gente entendeu de Jesus, pela palavra dele, fica muito claro que Jesus quer nos libertar e que ele também pode. Sim ou não? Fica muito claro, né? Mas e nós? Será que nós queremos ser libertos? Será? Vamos pensar um pouquinho, né? Vamos questionar um pouquinho o nosso coração. Primeiro que nós precisamos conhecer a verdade para ser liberto. E o ser humano, ele tem ou não tem uma dificuldade em ouvir verdade? Quem é que não tem dificuldade? Temos uma grande dificuldade em ouvir verdades. E por isso, muitas vezes, nós continuamos presos em nós mesmos ou em situações deploráveis da nossa vida. Só que tem uma coisa boa, né? Deus, ele é um pai paciente e amoroso, e ele não desiste de nós. E por isso ele persiste sempre em nos buscar, em nos corrigir, em nos alertar, em nos trazer para perto dele. Por que eu falo que nós temos dificuldades em ouvir verdades? A verdade da palavra já é muito difícil para a gente ouvir, né? E nós temos essa dificuldade. Às vezes a pessoa vai falar uma verdade para nós e nós já, meu Deus, já se iramos, já ficamos tudo revoltados, já ficamos tudo bravo porque a pessoa falou uma verdade. Mas a gente precisava ouvir aquela verdade porque aquela verdade podia nos libertar. Eu quero falar de mim mesma. Quantas verdades eu tive que ouvir, às vezes ir para casa chorar, questionar, mas depois entender que era uma verdade, que eu precisava ouvir e que eu precisava mudar naquilo e aprender com aquilo. Eu tinha um pastor, não é o pastor Leandro, tá, gente? Estou caminhando com eles há algum tempo, mas eu já tive um outro pastor. E uma vez eu fui conversar com ele sobre umas coisas que eu estava indignada. E eu cheguei, sentei na frente dele, fui despejando tudo. E aí ele só me ouviu e depois ele olhou para mim e falou: olha, você precisa mudar isso e aquilo. E eu fiquei mais chocada ainda, né? Falei, mas meu Deus, eu sou tão crente? O que eu preciso mudar? Mas não, ele está errado, ele não está certo. E fui para casa, e fui chorar, e fui me lamentar, e fui, sabe? Mas depois eu parei para pensar, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, e eu estava errada, gente, eu precisava mudar. E se aquele pastor não me falasse a verdade, eu não ia mudar, eu ia continuar daquele jeito. Então, a gente precisa ouvir verdades. Na nossa vida real, às vezes. Eu vou dar o exemplo do meu filho mais velho, que não está aqui, tá? Ele não está aqui na igreja e tal, mas vou dar o exemplo dele. Meu filho sempre teve problema com obesidade, porque ele tomou muito corticoide, ficou muito gordinho, e aí ele tinha problema com obesidade. Só que era aquela guerra. Eu levava nutricionista, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas era difícil, ele não se esforçava, era muito complicado. E eu pegava no pé como mãe para o bem, mas era a bruxa, né? Porque chamava atenção, porque falava. E foi. Chegou uma hora que eu cansei, porque era época, né, de adolescência, é mais difícil. Aí chegou uma hora que eu falei, não, Deus, eu não vou mais ficar falando, eu vou só orar agora. E orava, e busquei, fui orando. Aí, quando ele estava com uns 17 anos, eu acho, ele resolveu
começou do nada, como ele estava gordinho, ele começou a passar mal. E ele perdeu o paladar pelos alimentos, não sentia gosto de nada. Aí ele começou a perguntar: mãe, você mudou o tempero? Mãe, você fez isso o quê? Não, filho, não fiz nada. O que está acontecendo? Eu não sinto gosto de nada, não sei o quê, mãe, tem alguma coisa errada. Vamos no médico, porque eu não sei o que está acontecendo. Nem era época de Covid ainda, gente, então não era isso. Vamos lá. Fui no médico com meu filho, cheguei lá, o médico examinou ele e tal. E a primeira coisa que o médico falou: olha, eu não sei detectar o que você tem, vou te pedir exames, mas você sabe que você está acima do peso, você precisa emagrecer, porque senão você não vai melhorar, o teu fígado deve estar, né, com gordura e você é muito novinho para estar assim. Beleza, voltamos para casa. Ele com aquela carranca fechada, né? E aí eu falei: e aí, filho? Daí ele olhou para mim e falou: ah, não gostei daquele médico, que médico mais grosso. Ai, que médico não sei o quê. Ficou indignado com o médico. Claro, ele ouviu verdades. Mas eu falei: filho, mas vamos esperar os exames, vamos ver o que vai dar e tal. Mas no outro dia ele já tomou uma atitude. O que meu filho foi fazer? Exercício físico. Meu filho foi correr. Porque o médico foi duro com ele, mas o médico falou a verdade para ele. Ele foi pensar e entendeu que o médico tinha razão. Gente, meu filho perdeu uns 30 quilos. Ele é uma outra pessoa. Ele é um outro menino. O humor dele mudou, tudo nele mudou. O que ele foi fazer? Ele foi correr. Começou num dia, aos pouquinhos, e hoje ele ama. Então, foi uma verdade que libertou meu filho, gente, porque o meu filho podia estar com um problema muito sério. Mas alguém teve que falar a verdade para ele, ser duro com ele, e ele entender essa verdade. E nós, né, não gostamos muito de ouvir verdades. Porque verdade dói, porque verdade, né, vai machucar, então nós não queremos muito, né? Só que Jesus, ele quer nos libertar. Sempre, ele está disposto, a palavra deixa claro isso. Só que nós precisamos querer. Se a gente não quiser, não vai acontecer nada. Porque Jesus já veio, já fez, já disse está consumado, e nós continuamos ali, né? Agora é nós que temos que querer, é nós que precisamos ir em direção a Cristo, né? E entender que essa verdade vai trazer libertação para nós. Então, o que diz lá no versículo João 8:32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, aqui eu vejo alguns passos que nós precisamos tomar para a gente ser liberto. O primeiro deles é conhecer. Conhecer é o mesmo que saber. Sim ou não? Mas, biblicamente falando, não é só isso. É experimentar, é estar, é vivenciar. Então, nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos conhecer essa palavra que liberta. Porque se a gente não conhecer, não vai adiantar nada, é só um livro. Eu preciso conhecer o meu libertador, que é Jesus, amém? Tem até pessoas que falam: tem aquela coisinha que lá, café com Jesus. Eu vou falar para você, não toma só café com ele, não. Almoça, janta, acorda, toma chazinho, come bolo, vai no restaurante, vai trabalhar, vai para a faculdade. Faz tudo com ele. Porque assim você vai conhecer a verdade que te liberta. Porque assim você vai conhecer Jesus. Dorme com ele, sonha com ele, fala com ele pela manhã, dá bom dia. Sabe? Faz isso com Jesus. Faz isso com a verdade que te liberta. Se aproxima dele, se aprofunda nele. Porque daí você vai ser liberto. Porque ele quer fazer, mas você precisa fazer sua parte. Se você não fizer, não vai adiantar. Não vai adiantar o pastor, não vai adiantar o Jesus, não vai adiantar o pregador, não vai adiantar ninguém. É você que tem que querer. Aleluia! O segundo passo que eu vejo para ser liberto, gente, é reconhecer. Ou seja, todos nós temos prisões na nossa vida. Todos nós já passamos por dores, por percas, por tantas coisas. Mas nós precisamos reconhecer aonde está a nossa prisão. No caso do meu filho era a obesidade, no seu é o quê? Eu não sei, mas você sabe, né? Então a gente precisa reconhecer, né? Se a gente não reconhece a nossa prisão, como é que a gente vai ser livre?
Então é necessário reconhecer. Seja ela qual for, não importa o grau da prisão que você está, ou se são várias, ou se é uma, ou se são muitas. Eu já estive presa em muitas áreas, mas Jesus já me libertou em muitas e continua me libertando. E eu quero mais, porque eu quero ser totalmente livre, amém? Então tem que reconhecer, esse é o segundo passo que eu vejo, né? O terceiro é o que eu já falei, querer. Eu preciso querer. Eu preciso. Porque cada um é cada um. O meu esposo não vai conseguir me libertar. Eu preciso querer. Ele não vai poder querer por mim. Ele também precisa querer. Cada um de nós precisa querer, amém? A quarta coisa que eu aprendo aqui que nós precisamos é clamar. Ou seja, depois que você reconhece que você quer, você precisa orar e pedir a Deus. Pedir a Deus em primeiro lugar e depois talvez você precise buscar ajuda de pessoas capacitadas, pessoas de Deus que vão te aconselhar dentro da palavra para te ajudar. Porque tem lugares e prisões que você não vai conseguir sozinho, então você precisa de ajuda. Mas então vamos clamar a Deus em primeiro lugar e vamos pedir ajuda. Aleluia. A quinta coisa que eu vejo aqui também é que a gente não pode deixar de seguir. Então a gente precisa seguir Jesus, a gente precisa dar passos e a gente precisa também permanecer. Por que as pessoas não se libertam nunca? Porque às vezes elas estão aqui, amanhã elas estão lá fora. Ah, estou aqui, estou lá de novo, estou aqui, estou lá, estou aqui, estou lá. É necessário permanecer. Permanecer em Cristo, caminhar, seguir. A gente vê que Pedro, por exemplo, né? Ele estava caminhando com Jesus, mas ele ainda não era liberto. Jesus disse para ele lá o quê? Quando tu te converteres, ele não era convertido e ele já estava seguindo. Então nós temos que seguir, prosseguir, permanecer. E aí Jesus vai fazendo a obra em nós. Amém? Abram suas Bíblias lá em Êxodo 3, versículos 7 e 8. Amém? Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa que mana leite e mel. Amém? Então aqui a gente vê um povo de Deus que estava cativo no Egito. O que eles fizeram? Eles reconheceram, eles clamaram, e o Senhor enviou um libertador para eles, sim ou não? Moisés, para libertar o povo, né? E aí conosco, nós somos o povo de Deus, podemos e devemos muitas vezes estar cativos em algumas áreas das nossas vidas, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E se a gente reconhecer e clamar, o Senhor vai enviar o libertador, que é Jesus Cristo, amém? Para libertar a gente do cativeiro, porque Ele quer nos ver livre. E em quais áreas nós podemos estar presos? São tantas, né? São tantas, tantas. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos alguma área. Eu tenho. Eu reconheço que ainda tem área que eu preciso ser liberta. E olha que eu já fui liberta de muita coisa. Já fui liberta de complexo de inferioridade. Estar aqui hoje, para mim, é uma libertação, porque há muito tempo atrás não estaria. Síndrome do pânico. Nossa, gente, são tantas, tantas, tantas coisas. E ainda tem coisa para Jesus fazer, para tirar de alguns lugares, de algumas coisas. Mas eu permaneço, sigo, permaneço, sigo. Jesus, eu não saio.
Está errado aqui, tem que mudar aqui, mas eu não saio, eu vou continuar te seguindo, eu vou continuar te seguindo, eu vou continuar te buscando, até que o Senhor faça, porque eu quero que o Senhor faça. Aleluia? Então, nós precisamos querer e buscar. Gálatas 5, 19, 20 e 21. Vai falar das obras da carne. Se alguém puder ler para mim aí, Gálatas 5, 19, 20 e 21. Fazendo um grande favor. Sério isso, né, gente? Vocês viram uma lista de coisinhas, de bastante coisa ali. E eu duvido que alguém de nós não tenha ou não cometa alguma dessas coisas aqui, que está nessa lista. Então, é o que eu estou falando. Precisamos reconhecer, clamar e buscar, para que a gente seja livre e liberto. Aleluia? Nós podemos, além das obras da carne, né, que o irmão Cleiton acabou de ler para nós podemos estar presos a um passado, a um sentimento, a uma doença, a uma ansiedade, a uma ira, raiva, mentira, maledicência. Alguém sabe o que é maledicência? Alguém sabe? Eu não sabia a palavra, mas esses dias eu descobri que a gente sentar e ficar falando do irmãozinho que não está ali perto. Ai, gente, tive que pedir perdão para Deus, porque eu estava pecando nessa área. Então, está errado, vamos consertar. Vamos ser livre da maledicência, porque é pecado, porque não agrada a Deus, porque está preso naquela área, tem que sair. Não vai entrar no céu assim, desse jeito. Então, vamos mudar, vamos consertar. Glória a Deus. Nós podemos estar presos em nós mesmos, né? Em vícios, em orgulho, em tantas coisas. Em sentimento de um sofrimento que não tem fim. Porque sofrer faz parte da humanidade, mas permanecer naquele sofrimento que nunca acaba, que parece que você só nasceu para sofrer. E não é isso. Jesus disse que ele veio para dar vida eterna e vida abundante. Então, nele eu tenho que ter uma vida abundante. Não posso sofrer minha vida inteira. Misericórdia, se eu estou preso nesse lugar de sofrimento, eu preciso sair daqui. Alguém me ajuda, me tira, faz alguma coisa, ora por mim. Glória a Deus. Efésios 4, 31. Se quiserem acompanhar aí também. Também fala de algumas outras áreas que nós podemos estar presos. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias. Sejam elas eliminadas do meio de vós. Também como toda a maldade. Quem é que não grita às vezes? Quem é que não se ira? Acho que todos nós. Então, assim, também precisamos nos libertar disso também. Ah, nós vamos ser perfeitos? Não, perfeito só Jesus foi. Nós não vamos ser perfeitos, mas ele diz para nós sermos imitadores. E nós precisamos ter ele como nossa referência. Né? Então, nós precisamos melhorar, sim, a cada dia. Olha para trás e olha para você hoje.
você é ou não é uma pessoa melhorada? Eu sou. Não falo com orgulho, mas eu sou muito melhorada. Porque, gente, eu já fui terrível. Mas eu sou muito melhorada em nome de Jesus, porque Ele me melhorou, porque Ele me mudou. Porque eu quis que Ele me mudasse. Amém? Então, a gente precisa ter Ele como referência e querer ser mudado por Ele. Então, quando o Senhor me trouxe essa palavra, conhecereis a verdade vos libertará. E aí Ele me trouxe todos esses passos que nós devemos fazer. E aí Ele me trouxe nomes de algumas pessoas que são líderes, que estão na igreja há algum tempo, mas Ele me mostrou essas pessoas. Só que depois Ele me deixou muito claro que isso abrange toda a igreja, porque toda a igreja precisa ser liberto de alguma coisa. Então, que cada um olhe para dentro de si e busque o que eu preciso mudar. Eu estava ouvindo esses dias até o relato de uma menina numa conversa, ela não está aqui, ela dizendo que a cada foto dela que ela olha nas postagens da igreja, ela estava passando por um momento, por uma mudança. Ou seja, ela está seguindo Jesus, ela está seguindo Jesus, ela está se libertando de coisas que não agradam a Deus. Mas é um processo, não é assim, num passe de mágica, né? É um processo. Mas ela está seguindo, ela está permanecendo. E Deus vai fazer. E por que o Senhor, Ele nos liberta? Ele nos liberta simplesmente para que a gente adore Ele. Quando Ele libertou o povo lá, Êxodo 5, acho que Êxodo 5, deixa eu só ver aqui. Só um pouquinho, tá, gente? Devia ter deixado separado aqui. 5:1, né? O que diz lá, mana? Lê para mim. Me adore. Amém. Então, a intenção do Senhor é nos libertar com um propósito. E o propósito é adorar Ele. Assim como Ele libertou aquele povo lá que estava cativo para adorar Ele. Ele disse, libera meu povo aí para que eles possam vir me adorar. E assim Jesus quer fazer conosco. Ele quer nos libertar para que a gente adore Ele. Nós já estamos adorando, mas nós podemos adorar ainda mais. Ainda mais, ainda mais. Por isso que nós cantamos, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais libertação, eu quero mais Jesus para que eu possa levar Jesus e adorar mais a Ele. Amém? O Espírito do Senhor, Ele habita em nós. Nós temos o Espírito em nós. E lá em 2 Coríntios 3,17 diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, nós temos tudo na nossa mão para ter liberdade. E por que nós muitas vezes ficamos ali cativos numa situação? Porque não queremos ouvir verdade, porque não queremos nos submeter, porque não queremos, eu não vou mudar. Não, muda tudo, mas aqui eu não quero que mude. Tem que mudar sim, Jesus traz mudança para nós. Não tem como você conhecer Jesus e continuar do mesmo jeito. Alguma coisa vai ter que mudar. Senão Ele não teria te chamado, te atraído, te trazido para Ele. Amém? Então, Jesus, Ele quer, sim, transformar a nossa vida. E nós precisamos de libertação todos os dias. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos olhar cada um para dentro de si, reconhecer o que é que ainda nos aprisiona.
Vamos clamar como fez aquele povo? Vamos orar? Aleluia. E outra coisa que eu quero chamar a nossa atenção também nessa palavra que o Senhor ministrou e que nós precisamos entender. Que nós podemos ser um opressor de pessoas ou um libertador de pessoas. O que é que você quer ser? O que é que você quer ser? Porque Faraó era o opressor do povo de Deus e Moisés veio como libertador, né? E nós temos tantas coisas que nos oprimem, mas Jesus é nosso libertador. E quando Ele nos liberta, é para que nós também venhamos a libertar outros. Aleluia! Então, que nós sejamos aqueles que libertam, falando a verdade da palavra, com sabedoria, com entendimento, aconselhando pessoas dentro da palavra, falando a verdade muitas vezes que ninguém tem coragem de falar, mas em amor, no amor de Cristo. Porque quando você vai falar a verdade para alguém e você está cheio de Deus, Deus já preparou aquele terreno para receber a verdade. Então não é para você chegar apontando seu dedo acusando, porque você não é melhor que ninguém, não. Mas é para você chegar lá e falar, fulaninho, assim, assado aqui está errado. Você está entendendo que está errado? A pessoa vai entender na hora, porque não é você, é o Espírito Santo que está falando. Aleluia! Então, que nós sejamos agentes libertadores do reino de Deus. Que façamos isso com amor e com sabedoria. Em nome de Jesus. 2022, um novo tempo. Todos os domingos, culto ao Senhor. Avivamento Bíblico Fazenda Rio Grande. Rua Rio da Várzea 248, esquina com Rio Passaúna, Fazenda Rio Grande, Paraná. Todas as segundas e sextas das 17 horas às 17h45. Estamos na Rádio Fazenda FM 87,9 no espaço do programa Nova Vida.